Vai no 7 para mim, Thaís. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, o meu filho tem que estar em vocês. Se o meu filho não estiver em vocês, são palavras jogadas ao vento. Mas imagine o poder que tem quando você pronuncia a palavra e Jesus está dentro de você. Imagine o poder que essa palavra tem. Poder de dar vida, poder de curar, poder de manifestar aquilo que não existia. Se você não entender quem é você nessa terra, você vai ser mais um no meio da multidão e vai aceitar a palavra que os outros trazem para você, que você é um coitado, que você é uma coitada, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai para frente, que você é só mais uma, que você nasceu para sofrer, que você nasceu para ser um perdedor, uma perdedora, que você é feia, que o seu cabelo é feio, que você é baixa, que você é gorda. Por quê? Porque você não sabe quem você é. E qualquer um faz a sua cabeça. A sua mente é levada pelas mentiras que o maligno quer que você acredite. Entende? Mas se você entender quem é você, se você entender o que o Senhor colocou dentro de você, é impossível alguém te tirar do caminho. É impossível você não permanecer em Cristo. O Senhor está dizendo para você: permanece em mim. Independente do que você estiver passando, permanece na minha palavra. Permanece comigo, porque eu te escolhi, eu te chamei. Te escolhi pelo teu nome, desde o ventre da tua mãe. Igreja, é cientificamente comprovado que uma criança na barriga, ela recebe toda a influência que está ao redor dela. E infelizmente, já dentro da barriga, ela já nasce com traumas. E o que o Senhor está querendo dizer para você? Não importa como foi a sua vida. Não importa o que você já passou, o que você já enfrentou. Permaneça em mim, que eu tenho mudança de vida e mudança de história. Permaneça em mim. O segredo é permanecer em Deus. Não é permanecer na igreja somente. Não é permanecer no pastor. Não é eu vou porque eu gosto do louvor. Eu vou porque eu gosto da irmã que me recebe na porta. Eu vou porque na cantina. Eu vou porque lá tem onde deixar os meus filhos. É permanecer em Jesus. Eu vou porque eu quero ouvir as palavras de vida. Eu vou porque eu sei bem quem me escolheu. Eu vou porque hoje eu tenho um pai e eu entendo que sem esse pai eu não consigo viver. Eu vou porque eu vou oferecer a minha adoração a Ele nesta noite. Eu vou não por aquilo que Ele pode me dar, mas eu vou porque eu entendi que sem a presença dEle eu não tenho vida em mim mesma. Eu vou porque eu entendi que eu preciso. Entende? Se você pegar a orquídea e não colocar ela lá no tronco da árvore, ela vai morrer. A Bíblia diz que, infelizmente, aquele que ainda não nasceu em Cristo está morto. Porque ele não tem vida no espírito, só tem vida na carne e na alma. Igreja, o Senhor te chamou, o Senhor te convidou, o Senhor te escolheu. Não foi pastor que foi lá na tua casa e te escolheu. Não foi irmã que foi lá na tua casa e te escolheu. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Espírito de Deus que conduziu para poder você ouvir a palavra de Deus. Para fazer com que você tenha vida e vida em abundância. Para fazer com que você viva uma vida diferente. Talvez os teus pais, os teus avós viveram uma vida, mas não é essa que o Senhor quer para você. O Senhor tem uma vida diferente para você. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Você entende o que é isso? Você entende que você não é mais um no meio da multidão, mas Ele não te obriga, é só se você quiser. Ele não te obriga. Ele te convida. É um convite. O Senhor todos os dias decide fazer uma festa. E Ele manda convite para os seus filhos. E se seus filhos quiserem, vão participar com Ele dessa festa todo dia. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui durante o seu dia, de alguma forma você recebe um convite do Espírito de Deus para você ir conversar com Ele.
É impossível quem já teve uma faísca, uma fagulha da presença de Deus, não ter o desejo de conversar com Ele durante o seu dia. É impossível. É impossível você não ser incomodado por Ele, para ouvir um louvor, para ouvir a voz dEle, para conversar com Ele. É impossível. Não existe esse. Uma vez que você provou da presença dEle, é impossível você não querer mais. Nós precisamos, igreja. Nós precisamos ter Cristo em nós. Porque quando nós temos Cristo em nós, pediremos tudo o que quiser e vos será feito. A Bíblia está escrito tudo. Tudo o que quiser e vos será feito. Se o seu coração estiver aplicado, permanecendo nas palavras desde o início, se você estiver recebendo vida em você através de Jesus Cristo, tudo que sair dos seus lábios vão ser frutos incorruptíveis. É impossível o Senhor não fazer com que isso se concretize na sua vida. Mas há um tempo para que isso aconteça, porque há um processo. Há um processo. Entende? Nós passamos por processos. Assim como a orquídea demora um tempo para voltar a florescer, ela passa por um processo. Coloca no 16 para mim, Thaís. 15:16, filha. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Mas por que Ele vai conceder? Por que Ele vai conceder? Porque o Filho dele mora em você. Por que Ele vai conceder? Porque é o Filho dele. Entende? O Filho dele que mora em você. Ele não vai negar um pedido do Filho dele. Tudo. Não foi você que escolheu Jesus, igreja. Entenda isso. É o Senhor que, em meio a 1 milhão, trilhões, sei lá quantas pessoas existem nesse mundo, Ele olhou para você desde que você era pequeno, desde que seus pais decidiram que você viria ao mundo através do Espírito de Deus. Vocês já pararam para pensar por que uma criança é gerada dentro de uma bolsa d'água? A Bíblia diz que o Espírito de Deus representa a água. Por que uma criança é gerada dentro de uma bolsa de água? O Espírito de Deus é aquele que, quando Deus disse assim, haja luz, e houve luz, o Espírito executava. O Espírito de Deus, ele representa a água, água viva. Não disse isso para a mulher no poço? Né? Você vai receber a água viva. Uma criança gerada dentro de uma bolsa de água, ela é gerada através do Espírito de Deus. Por isso que ninguém consegue explicar uma formação de um feto. E enquanto você estava lá nessa formação, quem te escolheu, quem estava lá, era o próprio Deus, dizendo, não, você vai nascer. Eu tenho algo para fazer através da sua vida nessa terra. Se você se decidir por mim, nós vamos povoar o reino de Deus juntos, porque eu não consigo sozinho, eu conto com você. Deus escolheu você, entende? Deus te escolheu. Está escrito ali, ó, eu escolhi a vós, não foi a mim. Olha a importância que você tem. Talvez você não se dá valor e não se dá importância nenhuma. Está aceitando qualquer coisa, andando com qualquer um, fazendo qualquer coisa. E o Senhor está dizendo para você, eu te escolhi, eu te chamei. Foi eu que te escolhi. A palavra de Deus, ela é viva, igreja. E eu creio do fundo da minha alma, do meu ser e do meu espírito, em tudo que está escrito na palavra de Deus. E se Ele está dizendo que Ele te escolheu, independente da situação que você está passando agora, e hoje Ele te escolheu.
E Ele te escolheu mesmo sabendo das nossas falhas, mesmo sabendo das nossas imperfeições, mesmo sabendo que às vezes nós não vamos conseguir. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos convidou para fazer parte do reino dEle. Entende? E através da sua vida, Ele vai ajudar a outros também que Ele chamou e escolheu para trazer para o reino dEle, para provar o reino dos céus. Talvez você vai plantar sementes que você não vai ver crescer, mas plante. As pessoas vão olhar para você e, nossa, aquela irmã, ela está permanecendo, está caminhando com Jesus e está permanecendo. Independente do que ela está passando, ela está permanecendo. Entende? Você está dando frutos mesmo sem saber que está dando fruto. Não olhe para você com um olhar de coitado, com um olhar de coitada, porque não é esse o olhar que o Senhor te olha. Ele olha para você dizendo que você é um vencedor, que você é uma vencedora. Quem que quer que você acredite que você não é ninguém nessa terra é Satanás. Por quê? Porque ele coloca na mente da pessoa que ela não é nada, que ela não é ninguém. Por quê? Porque fica mais fácil e vulnerável para ele comandar essa pessoa, fazer com que ela ande na vontade dele. Mas quando você entende quem você é, a autoridade que o Senhor já colocou dentro de você, não tem como o maligno penetrar na tua vida, penetrar na tua mente. Você passa por leves e momentâneas tribulações, mas para você crescer na graça e no conhecimento, não é para te matar. Entende? Porque se você olhar para uma árvore, quando ela está dando fruta, ela passa por todas as estações, né? Ela tem flores, depois não tem mais, tem folha, no outro dia não tem mais. Às vezes tem umas que você passa e fala, meu Deus, aquela ali, acabou. Aí você passa na outra estação, ela está linda, bela, maravilhosa. Nós vamos passar por fases, não é para nos matar, é para nós crescermos. Enquanto nós estamos passando as nossas fases, Deus está usando as nossas vidas para evangelizar talvez aquele que nunca entrou dentro de uma igreja. Mas Ele está olhando para você, está se espelhando em você. Talvez quer caminhar igual você, mas ainda não tem força. Mas se você permanecer, essa pessoa vai olhar para você e vai falar, não, eu quero também. Estenda a mão, igreja. Estenda a mão para as outras pessoas. O Senhor conta com você para provar o reino dos céus. Você está liberando nessa terra frutos incorruptíveis. O Senhor conta com você porque você é essa árvore viva.